Olá, e hoje no programa Consumo em Pauta vamos falar de vinho, que tem se tornado frequente na mesa dos brasileiros. Conforme a estimativa da Ideal Consulting, em 2021, cada brasileiro bebeu, em média, 2,64 litros de vinho. Em uma década, o número de consumidores de vinho dobrou no Brasil. Mas ainda estamos muito longe do que ocorre na Argentina e em Portugal, por exemplo. Os argentinos bebem cerca de 30 litros por ano. Já os portugueses, que são os maiores consumidores do mundo, 69 litros por ano. Ou seja, dá quase 1 litro por semana, né? Ou mais de 1 litro por semana. Com esse crescimento do consumo entre os brasileiros, as dúvidas também aparecem. Quais são os diferentes tipos de vinho que existem? Essa é uma das questões que a gente vê bastante. Como escolher o vinho ideal para cada ocasião? O que é harmonização? Essas dúvidas serão agora sanadas pelo Deco Rossi, que é da consultoria Winnet e especialista em vinho. Ele conquistou recentemente o Deep West, uma certificação do mundo do vinho que somente 21 brasileiros possuem. E o Deco está aqui com a gente já online, no programa Consumo em Pauta. Deco, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser um papo tão gostoso. Obrigado a você, Angela. Sem dúvida, falar de vinho para mim é um prazer. Então, podemos ficar horas e horas aqui. Eu sei que a gente não tem horas e horas, então vou tentar passar o máximo de informação, e de curiosidades, tirar dúvidas, tudo que vocês puderem imaginar e tiverem de pergunta. Como curiosidade, o que te aproximou do vinho? Meu pai sempre gostou muito de vinho. Meu pai sempre foi um entusiasta, nunca estudou, nunca foi atrás de informações. O meu avô materno também tomava muito vinho. Então eu via muito em casa isso. Então era sempre curioso e aí fui crescendo, você acaba tornando maior de idade, começa a beber vinho muito ruim nas festinhas que você vai, começa a ter dor de cabeça no dia seguinte. E aí você começa a gerar aquela curiosidade. Eu comecei a ir atrás, comecei a estudar, até que fui parar onde eu estou hoje. Você é um especialista no vinho, mas você também vende vinhos ou só você dá consultoria? Eu tenho uma empresa que é uma consultoria, né? A parte de consultoria para consumidor final também, né? Então, eu tenho uma empresa que faz a consultoria pro consumidor final, indicando e revendendo vinho, então distribuindo vinho. E recentemente eu fiz uma fusão com uma importadora pequena para poder também importar vinhos. Então hoje eu tenho um catálogo ainda pequeno, que a gente está construindo aos poucos, de vinhos de importação própria. Falando em importação de vinho, vinho produzido lá fora é muito melhor do que o brasileiro? Veja, ela é uma pergunta difícil de ser respondida, porque o vinho é muito pessoal, né? Então, eu sempre digo, as pessoas perguntam, Beco, qual vinho que você mais gosta? Depende da ocasião, depende com quem que eu estou tomando, depende do que eu estou comendo, tem uma série de fatores, né? E o meu gosto é diferente do gosto de outras pessoas, né? Cada um tem um gosto. Então, eu falar que o vinho importado é melhor que o vinho nacional, vai muito da experiência de cada um, da experiência que cada um já teve. O que dá para falar é a nossa vitivinicultura, ela é mais recente do que em muitos países. A gente não deu tanta importância a isso no passado, então países como a Argentina, como o Chile, acabaram se desenvolvendo, isso falando dos países mais próximos, né? Acabaram se desenvolvendo mais e há mais tempo. A questão do terroir, o terroir é o local onde Hum. a uva é plantada, não só o local, mas tudo que envolve a palavra terroir, que é uma palavra muito comum no mundo do vinho, é tudo que envolve o vinho. Então, desde o ser humano, o trabalho do ser humano no vinhedo, até o solo, o nível de chuva e de insolação, a altitude, a inclinação, tudo isso é o terroir, né? Então, não é só querer, é poder. E, de fato, a Argentina tem terroirs maravilhosos, assim como o Chile, e o Brasil, que sempre focou muito no terroir
ali do Rio Grande do Sul, ali de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha, da Campanha Gaúcha. Hoje começa a extrapolar um pouco essas fronteiras para Santa Catarina, para a Serra Catarinense, para o interior de São Paulo, ali divisa com Minas Gerais. Tem alguma coisa também, alguns experimentos ali até perto de Brasília, em Goiânia, e também no Vale do São Francisco, onde a gente já sabe que tem um bom cultivo de uva, muito mais voltada, talvez, para vinhos de caráter um pouquinho mais doce, que é o que é bastante consumido lá, do que é um perfil diferente do que a gente vê aqui no sudeste e sul do país. Ou seja, o Brasil ele já produz vários tipos de vinho, tá? Mas em regiões diferentes aí, mas ainda não todos os tipos de vinho. Poderia dizer isso? Todos os tipos de vinho que existem no mundo, é isso? Poderia dizer isso? Não, na Hum. verdade não é isso, não. Na verdade, é muito do desenvolvimento da indústria. Eu acho que os tipos de vinho que a gente tem são vinhos brancos, tintos, rosés, vinhos espumantes, vinhos fortificados, né? São os principais tipos de vinho. E a gente produz todos esses tipos de vinho. Então, os tipos de Uhum. vinho que a gente produz são os mesmos. É uma questão de terroir mesmo, da localização, é uma questão também de experiência, de histórico, de cultura. Então, tem uma série de fatores aí, mas que a gente, enfim, a gente tem os nossos espumantes já são uma realidade, nossos espumantes são muito premiados lá fora, muito premiados. E a gente também tem ótimos vinhos brancos, ótimos vinhos tintos, cada vez mais. E quando a gente tem essa diversificação de regiões, a gente consegue ter vinhos de diferentes estilos Tá, e não tipos, né? entendi. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está num momento bacana da vitivinicultura brasileira e que eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Agora, o que tem levado o brasileiro a aumentar o seu consumo de vinho? Me parece que com a pandemia a gente teve uma explosão de consumo. O fato de ter ficado em casa sozinho, trancado, pode ter trazido o vinho como uma companhia. Sem dúvida nenhuma. A questão do vinho, na pandemia é facilmente explicável, né? A gente, de uma hora para outra, se viu trancado dentro de casa e o brasileiro, assim como o mundo inteiro, né? A gente procurou alternativas de ter um momento de prazer, né? Então, o vinho acabou sendo uma válvula de escape para muita gente que queria, de fato, um momento de prazer dentro de casa, mesmo que tivesse trancafiado lá sem poder fazer nada. Então, ele se dava esse luxo ou esse prazer, esse momento de abrir uma garrafa de vinho e tomar alguma coisa que ele gostasse. Então, isso levou a um aumento bem grande no consumo. E o vinho já vinha, né, historicamente, com um aumento no interesse, né? Obviamente que o Brasil é muito grande, é um país de dimensões Uhum. continentais, então é diferente você falar da cultura do vinho, por exemplo, em São Paulo, ou no Acre, por exemplo, né? São culturas diferentes, são realidades diferentes, né? Então, obviamente que a cultura do vinho aqui ela é muito mais difundida do que em alguns outros estados, né? Então, a gente, numa média geral, acaba tendo um consumo baixo, mas se a gente for para centros metropolitanos, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Uhum. Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, a gente tem um Um número consumo. bacana no consumo de vinho, né? Então, as pessoas estão indo mais atrás de informação, as pessoas querem aprender um pouco mais, querem entender o que elas estão tomando, né? Então, isso eu acho que é uma conjuntura de fatores que levou esse aumento do consumo, mas sem dúvida nenhuma, a pandemia foi, pro mercado do vinho, ela foi muito benéfica, porque esse consumo não continuou a crescer, mas ele estabilizou, né? De certa Tá. forma, ele estabilizou. Então, antes ele era estável num patamar X, hoje ele é estável num patamar um pouco mais alto que esse X.
Que bom. Agora, o fato dessas novas embalagens de vinho estarem surgindo, tipo a lata, bag box, a própria caixinha Tetra Pak, que já é comum em outros países que consomem muito vinho, isso também tem ajudado a aumentar o volume. E eu fico fazendo um paralelo com a cerveja, né? O brasileiro tem aquela latinha de cerveja que é fácil dele pegar e levar para onde ele quiser e tomar, e ele é muito adepto disso. De repente, o vinho é uma coisa mais complicada, que você tem que levar uma garrafa. Ou seja, vindo essas novas embalagens, pode popularizar mais esse consumo do vinho? Sem dúvida nenhuma, Ângela. Eu sou da teoria, desde que eu abandonei a minha profissão de formação, que é a publicidade, em 2010, e me dediquei ao mundo do vinho inteiramente. Eu sempre lutei, sempre disse que a minha principal função, o meu principal objetivo no mundo do vinho, obviamente, é ganhar dinheiro, né? Primeiro, acho que de todo mundo, mas com uma coisa que você gosta e aproximar o vinho das pessoas, né? Então, parar de falar difícil, né? Porque, infelizmente, o Brasil ainda tem muita gente que tem medo do vinho, tá? Porque o vinho, por muito tempo no Brasil, desde que abriu a importação, pouca gente tinha acesso, né? Pouca gente tendo acesso, menos gente ainda tinha acesso a estudos, né? Uhum, Disso. Pouca gente se interessava, não era uma coisa difundida. Então, formaram-se muitas pessoas que botaram na cabeça que entender de vinho era quase que um status. E acabaram criando meio que uma cultura de distância do vinho para as pessoas que não querem falar difícil, girar a taça, falar que está sentindo os aromas XPTO, né? Ou que tem que beber na taça de cristal, ou que tem que ter toda uma preparação. Então, muita gente levou a imagem do vinho dessa forma por muito tempo. E isso criou uma certa distância. E aí você pega uma pessoa que, por exemplo, pode tá disposta a gastar 50, 60 reais. Ela vai gastar numa garrafa de vinho, onde tem toda essa complicação, ela vai gastar numa cerveja importada, numa cerveja especial, onde ela, num copo simples, ela já pode tomar. Ela vai gastar na cerveja, né? Que não é uhum. complicada. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente jovem no mundo do vinho, estudando, querendo ter essa pegada de descomplicar o vinho. Eu tenho uma palavra que eu gosto de usar, que é de desenfrescalhar o vinho, né? Ou tirar o terno e a gravata do vinho e deixar o vinho de camiseta, calça jeans e all-star, sabe, descolado. Uhum. Então, o vinho, infelizmente, ele tem esse histórico no Brasil, por a gente não ter uma cultura de vinho, né? Mas hoje isso já começa a ganhar outro contorno, isso leva tempo. E essas novas embalagens, de fato, elas vêm para ajudar. Ainda é muito pequeno o consumo de bag-in-box, é muito pequeno o consumo de vinho em lata, tá? Lá nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem já uma difusão maior desse tipo de embalagem, mas no Brasil ainda não é suficiente para dizer que está ajudando a aumentar o consumo. Ainda Tá. não é. Eu acredito que vai ser. Isso passa muito pelos produtores, tanto nacionais como importados, em acreditarem que os seus vinhos bons também merecem, também podem estar nesse tipo de embalagem, porque existe também um pensamento de que esse tipo de embalagem só tem vinho simples. A maioria dos vinhos, de fato, são simples, tá? Porque é para popularizar o consumo, então você tem que ter um preço mais baixo. Mas por que não colocar um vinho mais elaborado, um vinho mais bacana, um vinho mais premium, mais top, nesse tipo de embalagem? Então, acho que também passa um pouco pelos produtores e pelos tanto nacionais como estrangeiros em apostar nesse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar o consumo de vinho a aumentar no Brasil. Mas os puristas torcem o nariz, né, para esse tipo de embalagem, né?
Ah, sem dúvida nenhuma. Sim. É que assim, Ângela, eu vou ser super sincero, eu sou super a favor da popularização, da desmistificação, da desenfrescalização, Uhum. mas é diferente você abrir uma garrafa com uma rolha, com um saca-rolha, ter todo o processo de abertura da garrafa. É charmoso, faz parte do vinho, né? É uma Então, elitização do vinho, né? eu não acho que é uma elitização, eu acho que historicamente o vinho é na garrafa de vidro, é com a rolha de cortiça, precisa do saca-rolha, né? E foi criado, tem todo um charme. Significa que outros vinhos não são bons? Não, mas tem todo o ambiente, tem todo o mise-en-scène de você abrir uma garrafa. É um evento, entre aspas, você abrir uma garrafa. Vou abrir uma garrafa, né? Tá, Você está com amigos e tudo, então é uma coisa gostosa você pegar, você escolher o seu vinho, você vai, abre a garrafa, experimenta. Então, tem, obviamente, esse charme, tá? Eu não digo que é uma elitização, eu digo que é um charme. Mas tá. isso a gente não pode fechar os olhos e fechar as portas para outros tipos de embalagem. Agora, falando em charme, há um charme ou um vinho ideal para cada ocasião? Por exemplo, eu quero tomar um vinho na praia. Tem um vinho específico para isso? Eu quero tomar um vinho sozinho, eu quero usar, sei lá, um vinho num almoço, num jantar, num churrasco. Tem realmente um vinho específico para cada ocasião? E isso, de certa forma, não complica a vida do consumidor, porque ele não sabe qual vinho comprar para cada ocasião dessa? Depende muito de você. Se você quiser complicar, você complica. Digo não Entendi. você, Ângela, mas você, consumidor, né? Tá, Então vai muito do que a pessoa quer. Você pode ser super simples e falar: estou com vontade de tomar esse vinho nesta ocasião, comendo essa comida. E não estou nem aí para o resto. Quantas vezes eu cheguei num restaurante e falei: putz, o que que eu vou harmonizar? O que que eu vou comer junto com esse vinho? E eu escolhia o primeiro prato e depois eu pensava no vinho. Tem vezes que você chega num restaurante e fala: eu tô a fim de tomar esse vinho hoje e comer esse prato. Na teoria, eles não combinam. Eu não tô nem aí. Eu quero comer esse prato e quero tomar esse vinho. E é isso que eu vou fazer. É assim que eu vou ser feliz. Então, eu digo que você tem que fazer aquilo que vai te deixar feliz. O vinho tem que ser um momento de prazer. O vinho tem que ser um momento de alegria, de felicidade para você. E não de amarra. Não é para te amarrar ou para te limitar. É óbvio que você tem comidas que combinam mais com alguns tipos de vinho, assim como tem comidas que combinam mais com alguns tipos de cerveja, com alguns tipos de uísque, com todo tipo de bebida, até bebidas não que não se. alcoólicas. Então, hoje está começando a se criar também essa ideia de harmonização da cerveja com a comida. Isso não existia. Então, as pessoas simplesmente se sentiam livres para comer o que quisesse e beber a cerveja que quisesse. Com relação ao vinho, não. Sempre ela foi jogada sobre ela de que, olha, para tal comida tem que ser tal vinho. E aí ela acaba criando. Não, peraí, eu não sei que vinho, então eu não sei que vinho que eu uso para essa comida, então eu não vou colocar vinho nenhum, eu vou colocar cerveja. Exato, porque o vinho, ele começou de cima Pra... e a gente faz um trabalho para descer e popularizar. A cerveja começou de baixo e estão fazendo o trabalho oposto, que é deixar ela mais premium, né? Então, foram dois caminhos completamente opostos que eles trilharam, né? Mas quimicamente falando, fisicamente falando, tem comidas que combinam mais com alguns tipos de vinho, tem comidas que alguns combinam menos com alguns tipos de vinho, e isso vale para qualquer bebida alcoólica ou não alcoólica, né? Então, de fato, se você quiser ir a fundo, tem isso, né? Mas se você quiser não seguir isso, não é por isso que você não vai aproveitar aquela garrafa de vinho que você abriu, ou que você quer abrir. Então depende Tá. muito do que você quer naquele momento. Dá para ser simples? Dá. Em muitos momentos eu prego e acho que a gente tem que ser simples? Sim. Mas se você quiser um dia fazer uma brincadeira de harmonização, se você quiser um dia levar um pouco mais a sério, fazer uma experiência, é bacana, é uma experiência. São sensações
que você vai tendo que muitas vezes você não esquece. Eu concordo com você que eu já participei de uma experiência dessa, achei fantástica. Agora, eu consigo fazer essa harmonização da comida com o vinho por conta própria, ou eu preciso de muito curso para isso. Eu preciso entender muito de cada vinho, eu preciso entender da culinária. Qual é esse processo? Como que se dá esse processo? O entender ajuda muito, muito. Se você fizer cursos e ler, ajuda muito. Mas nada substitui o teu gosto pessoal, nada substitui a tua experiência. Então eu digo que harmonizar vinho com comida ou qualquer bebida com comida é uma arte. É difícil e é individual. Se eu chegar e falar, Ângela, este vinho fica ótimo com esse queijo, para você pode ser que não fique, porque de repente na tua boca você tem uma sensação, você tem uma sensibilidade maior para a acidez do que eu, você tem uma sensibilidade maior para o amargor, para o alcoólico, para o doce. Então, cada um tem diferentes sensações na boca. Quimicamente falando, a gente tem substâncias e elementos em algumas comidas, em alguns vinhos, que os tornam mais fáceis ou mais difíceis de harmonizar. Então, Tá, assim, eu digo que a harmonização, ela é o melhor exercício para você fazer uma harmonização, a boa e velha tentativa e erro. Se você provar uma comida com um vinho e ficar ótimo, você não esquece mais. Se você provar uma comida com um vinho e ficar horrível, você também não esquece mais. E aí você vai criando isso. Ah, eu provei aquele vinho com aquela comida, não ficou legal, eu não vou repetir de novo. Então, você vai criando uma bagagem, uma memória olfativa e gustativa que vai te dando esse tipo de experiência ao longo do tempo e você vai ficando cada vez mais... você vai entender cada vez mais o que funciona e o que não funciona para você. Isso não quer tá. dizer que para os outros vai funcionar igual. Agora, numa linha assim, básico, o vinho tinto, ele é bom para carne, só para dar uma ideia disso. O vinho tinto é bom para carne, o vinho branco é bom para, sei lá, risotos e arroz, né? Estou chutando, tá? Porque eu não sei nada disso. É, é, Dá para eu ter um básico assim? Então, olha, vou fazer uma carne vermelha, então vou pegar um vinho tinto. Eu vou fazer uma carne branca, então vou pegar um vinho branco. Dá para falar isso? Dá para dizer isso? Dá um direcionamento para quem ainda não está consumindo vinho, está querendo consumir vinho e tem medo de consumir vinho porque não sabe desses detalhes. Dá, tá? Eu sempre que eu dou aula, eu falo assim, gente, evitem generalizações. Tudo que é generalizado no mundo do vinho, você tem uma chance gigante de se dar mal. Porque sempre vai ter aquela velha regrinha do sempre tem uma exceção para quebrar a regra, tá? Tá? Agora, sem dúvida, você pega uma carne que tem corpo, tem estrutura, ela tende a ficar, dependendo da carne, melhor que o vinho tinto, né? Vai depender de uma série de coisas, se ela está mais ou menos salgada ou mais ou menos gordurosa, mas normalmente carnes vão bem com vinho tinto, tá? Assim como peixes, que são comidas leves, peixes e frutos do mar, que são comidas mais leves, vão bem com vinho branco. Tá? Então, essa generalização de peixes e frutos do mar vão bem com vinho branco, carne com vinho tinto, muitas vezes funciona. Vão ter exceções. Tá? Tá? Você pode combinar, às vezes, um vinho branco com uma carne e ficar legal, e um vinho tinto leve com frutos do mar ou um peixe também ficar legal. Isso depende muito do peixe, depende muito do vinho, e depende muito da carne, depende muito do vinho. Mas, no geral, essa regra funciona. Outra regra que funciona, que eu gosto muito de falar, e pouca gente parou para pensar alguma vez ou deu essa atenção. Queijo. A gente, normalmente, daqui a pouco começa a chegar o inverno, né? A gente começa com aquelas sessões intermináveis de queijos e vinhos, cada hora na casa de um, né? E normalmente o que a gente serve porque está frio? Vinho tinto. Só que o queijo, ele tem dois componentes que são muito complicados
e que às vezes dão uma embolada no meio de campo quando você está com vinho tinto, que é a gordura e o sal. Normalmente, quanto mais gorduroso e mais salgado o vinho, melhor ele é, né? E a gordura e o sal, às vezes, dão uma amarrada e dão uma complicada na boca quando você está com vinho tinto. Se ele for mais encorpado, tiver muito tanino. Tanino é aquela sensação de adstringência, de secar a Uhum. boca, né? Uhum. Ao contrário dos vinhos brancos. Os vinhos brancos com queijos, em geral, são super ecléticos. A chance de você acertar uma harmonização de queijo com vinho branco é infinitamente maior do que de você acertar uma harmonização de queijo com vinho tinto. Olha Então, só. queijo Uhum. com vinho branco funciona muito bem. Queijo com vinho tinto, você precisa escolher bem qual o queijo, qual o vinho, para não dar errado, tá? E um exemplo que eu dou, que é, assim, muito simbólico. Pensa numa comida típica de inverno para nós aqui. Fondue. Não típica porque é nosso, né? Porque é suíço. Mas típica porque a gente adora, né? O brasileiro adora comprar um fundizinho no supermercado, aquela caixinha, vai lá, é fácil de fazer, é uma delícia. Pãozinho, come, vinhozinho tinto e tá tudo certo. O vinho, o fondue, eu não sei se todo mundo sabe, mas na preparação dele, leva vinho branco. Não é por acaso. Então, assim, quando você tem um prato preparado com um tipo de vinho, aquele vinho vai harmonizar melhor com aquele prato, sem dúvida nenhuma. Tá. Não é coincidência. Não é coincidência, tá? Então, são regrinhas que a gente, às vezes, dá para deixar a coisa mais fácil e mais simples, mas que não dá para generalizar e falar é sempre assim. Não é sempre assim. E, de novo, insisto muito nisso, depende de cada um. Depende do gosto de cada um. E aí, pensando nisso, eu vou te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando aqui. Eu cheguei numa loja que vende vinho, estou ali de frente de uma prateleira com 1000 opções. Eu não conheço muito, mas eu estou a fim de tomar um vinho. O que que eu faço? Vamos lá, é uma pergunta que me fazem muito, né? Primeira, se você está muito afim de tomar um vinho, você faz ideia mais ou menos do que você está afim de tomar. É um branco, é um tinto, é um rosé, é um espumante. Então, você já se direciona para aquilo que você... Ah, então eu quero um vinho tinto. Normalmente, você tem uma ideia se você quer um vinho mais leve ou um vinho mais encorpado, né? E isso, às vezes, passa muito pela uva. Falar, eu gosto de Malbec, eu não gosto de Pinot Noir, eu gosto de Syrah. Então, assim, você já vai filtrando pela uva, né? Então, vê. Ou você sabe que, putz, as experiências que eu tive com vinho chileno não foram tão boas, então eu acho que já tiveram mais argentinos que eu tomei que são melhores, que eu gostei mais do que chilenos, por exemplo. Então, eu já vou ali para a Argentina porque é um campo de segurança meu. Então, precisa pensar um pouco no teu histórico. Eu digo que não adianta você fazer 1000 cursos, ler 1000 livros, se você não tiver litragem, né? E Uhum. prestar atenção naquilo que você está bebendo. Não é só colocar na taça e beber, né? Não é para fazer mise-en-scenes todos, poses, caras e bocas, mas entender, ó, aqui tem um vinho chileno, essa uva, tal, papapá. Presta atenção naquilo que você está bebendo para você entender, você começar a entender o que você gosta e o que você não gosta, e principalmente o porquê você gosta e o porquê você não gosta, tá? Então, com isso na cabeça, você já começa a fazer um filtrozinho que você vai eliminando um ou outro, né? Aí, quando você está a fim de gastar, não estou a fim de gastar mais de R$ 100, então você vai lá, menos de R$ 100 ali, você já também filtrou. Olha a quantidade de filtro que você já colocou com informações só do que você já bebeu anteriormente. Você já Tá, começa a funilar as suas escolhas, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, não se deixem levar pelo tipo de fechamento. Ah, esse aqui é tampa de rosca é ruim. Não, não tem nada a ver, tá? Esse aqui, ele é feito com Cabernet Sauvignon.
Ah, outro dia eu tomei um Cabernet Sauvignon que eu não gosto, então eu não gosto de Cabernet Sauvignon. Não, só porque você tomou uma vez um Cabernet Sauvignon que você não gosta, não quer dizer que você não gosta da uva, tá? E uma coisa que eu sempre falo para quem gosta de vinho: não deixem de provar coisas diferentes. Se você ficar sempre naquela mesma tecla, naquele vinho que você gostou, você não vai conhecer outras coisas. A graça do vinho é que você tem uma infinidade de opções. Tudo bem, você vai ser feliz bebendo só aquele vinho? Ótimo. Beleza, ótimo. Faz essa escolha, e tome e seja feliz. Mas se você quer conhecer mais coisas, e essa para mim é uma das graças do mundo do vinho, e você não tem limite, o céu é o limite, você não para de experimentar coisa nova, sai um pouco, tenta sair um pouquinho da zona de conforto. Fala, esse aqui eu já experimentei, é o mesmo produtor, mas esse aqui é outra uva. Pô, eu gostei desse vinho desse produtor com uma uva, talvez eu goste desse outro. Quebra um Faz pouquinho a sentido. amarra, Uhum, né? Sai um pouco da caixinha, porque isso tá. faz a gente abrir um pouco a cabeça e conhecer mais tipos e entender que o mundo do vinho ele não tem fim. Agora, o que eu experimentei até hoje foi uma quantidade muito pequena de tipos de vinho, como fica a minha escolha ali? Eu vou pela uva? Eu vou pela. Pode ser isso? Pode ser Nas pela cor, uva, pode ser pela pelo cor, país, pelo país? né? Se, Tá, se você quer, você sabe se você quer um branco, um tinto ou um rosé, né? Então você já filtra isso. Aí você já tá, filtra de repente o país, você já filtra o preço. Com isso você já afunilou bastante. tá. Para a gente finalizar, o que que você fala que é o vinho na vida das pessoas? Ah, é alegria, é felicidade, é descoberta, uma vida inteira sem precisar repetir um vinho, se você quiser. Uau! Sem dúvida nenhuma. Assim, você não tenho medo de falar que se você quiser, até o final da vida, beber vinho, todo dia, se você quiser, você não repete vinho. Então, Bom, é isso, é variedade, é diversidade, é alegria, é simplicidade. Simplicidade não quer dizer simplista, não quer dizer uma sim, coisa simples, ruim. Simplicidade é o fato de você beber tranquilo, sem precisar fazer grandes eventos ou grandes harmonizações, mise-en-scenes e processos. ok. Teco, muito obrigada pela tua Obrigado a participação aqui no você, Ângela. programa. Ai, desculpa. Acho que as dicas foram super legais para quem ainda está iniciando no mundo do vinho. Espero que a nossa entrevista leve bastante informações para essas pessoas. Te Tomara, fico agradeço. feliz. Espero nos encontrarmos em breve para falarmos mais de vinho, já que o inverno está chegando perto aí, né? Sem dúvida nenhuma, conte sempre comigo. Tá bom. E assim a gente termina nosso programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Deco Rossi, que é especialista em vinho e é da consultoria Winet. A gente fica por aqui, voltamos na próxima semana.